Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está colocado para queda e para elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Veja que interessante a afirmação desse homem de Deus chamado Simeão. Ele pega o menino Jesus nos braços e diz para Maria: alguns irão ser levantados através da vida desse menino e outros irão cair. É meio estranho porque nós sabemos que Deus é amor. Então, quando a gente sabe que Deus é amor, a gente se pergunta: Senhor, por que o Senhor vai derrubar alguns e vai levantar outros, se o Senhor ama a todos da mesma maneira? A resposta para essa pergunta e para essa contradição, aparentemente é uma contradição, mas a resposta está no estado do coração do ser humano. O nosso coração, ele dita a maneira como Deus vai agir na nossa vida. Entenda que o mesmo sol, ele produz um efeito diferente sobre coisas diferentes. Algumas coisas amolecem com o calor do sol e outras coisas endurecem. Se você pegar e fizer um coração de barro, eu dou sempre esse exemplo na igreja. Se você fizer um coração de barro e colocar ele no sol, ele vai endurecer, ele vai ficar bem duro. E se você pegar um coração de cera e colocar no sol, o calor do sol vai derreter a cera. Então, o mesmo sol produz efeitos diferentes sobre situações diferentes. E o mesmo Cristo, o mesmo Deus vivo, produz efeitos diferentes em pessoas diferentes. Por isso, Jesus, aqui na boca de Simeão, ele está dizendo para Maria que muitos seriam levantados, exaltados, e outros seriam derrubados. Não que o amor de Deus mude de pessoa para pessoa, mas o comportamento e o efeito do poder de Deus é diferente na vida de pessoas. Quando os textos de Êxodo dizem que Deus endureceu o coração de Faraó, não é que Deus queria endurecer Faraó, mas Faraó era um homem orgulhoso, soberbo, prepotente, completamente confiante, como se ele fosse uma divindade na terra. E por isso, quando veio o poder de Deus através da vida de Moisés, o coração de Faraó se endureceu. A pergunta que eu deixo aqui: como o meu coração tem sido diante de Deus? Como o seu coração tem sido diante de Deus? Um coração de barro ou um coração de cera? Um coração que, ao perceber o chamado de Deus, nós nos amolecemos, nos derretemos diante dele? Ou um coração orgulhoso, soberbo, que, ao perceber uma direção de Deus, ficamos irados, contradizendo: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Veja, eu já vi pregações que da mesma mensagem saíram pessoas abençoadas e da mesma mensagem saíram pessoas endurecidas, com soberba no coração. É o mesmo Deus, é o mesmo sol, ele não mudou, mas uns serão elevados e outros serão abatidos. O amor dele é o mesmo. A questão é: como está o meu coração? Como está o seu coração? O jejum sincero, o jejum que vai trazer resultado, não é o de algumas pessoas que ficam apenas horas e horas sem comer nada e sem beber nada. O jejum que vai trazer resultado é o jejum da pessoa sincera, quebrantada, que reconhece o que está de errado na vida dela, e ela abre mão daquilo, e ela jejua em cima daquilo, e ela quebra aquele orgulho, aquela maldição com sinceridade. Esse é o jejum válido nesses dias.
Não basta ficar só sem comer e sem beber. Temos que permitir que o sol da justiça, que a estrela da manhã, como a Bíblia descreve o nosso Deus, venha derreter a dureza do nosso coração. Eu sou seu amigo e pastor Luiz Fernando. Um abraço e até o próximo Pão Nosso.